Grandes personagens da cultura pop, em dado momento, têm alguma história em que se estabelece um antagonista cativo, aquele que vai importuná-lo por muito tempo ou para sempre, como por exemplo Coringa, Ming, o Impiedoso, Lex Luthor, Darth Vader, etc. Para mim, quanto mais esse personagem provocar o leitor ou o espectador, tirando-lhe a paz, mais ele terá sucesso enquanto opositor do protagonista. Talvez muitos discordem de mim, mas eu coloco Ogred Vladislav como um grande inimigo de Conan. Vejamos o porquê. Para que Vladislav ocupe este lugar no mundo do Cimério, já é grande coisa ele ter sido concebido pela genialidade de Robert E. Howard. Adicionemos a isso a história da relação desses dois personagens, que traz componentes como confiança, ingratidão, traição e ódio. Ogred Vladislav foi criado em dezembro de 1934, no fabuloso conto A Witch Shall Be Born, Uma Bruxa Nascerá. A interação de Vladislav com o bárbaro nessa história define o quão perigoso é tê-lo por perto, ou mesmo de longe. Chefe dos Zuadiris, uma etnia nômade que habita os desertos compreendidos entre Vendia e Sen, Ogred Vladislav, segundo Howard, é um ex-líder militar em Zaporozhka. Salvou a vida de Conan, retirando-o da famigerada Árvore da Morte, no deserto próximo a Cauran. Ao se recuperar a própria condição de Conan enquanto habilidoso e forte guerreiro, rápido o pôs em destaque no bando dos Zuadiris, tornando-o o braço direito de Vladislav. Tendo se recuperado e influente entre os lobos do deserto, Conan planejara não só sua vingança contra o seu algoz Constâncios, mas restabeleceu o trono de Cauran, a rainha Taramis, que havia sido deposta por sua irmã gêmea Salomé. Mas nada disso estava nos planos de Ogred, que não pretendia perder nenhum de seus homens numa empreitada suicida contra os mercenários de Constâncios. O chefe do deserto estava decidido a fortalecer seu bando, continuando as campanhas contra os reinos orientais, especialmente contra as caravanas de Turan, a maior nação da região. Mesmo sem o aval de Vladislav, Conan conspirou juntamente com 3.000 iborianos, guerreiros dissidentes do exército de Cauran, planejando um embate contra Constâncios e Salomé, e ainda utilizando-se de sua influência com os Zuadiris. Ao revelar seu plano a Vladislav, tudo já estava decidido e devidamente planejado a sua revelia, restando tão somente oficializar a tomada da liderança dos Lobos do Deserto. Ao tentar lutar contra Conan, este segura Vladislav pelo antebraço, quebrando-o. Conan não o mata em resposta ao livramento que Ogred deu ao bárbaro na árvore. Em vez disso, Conan o expulsa rumo ao deserto. A Marvel, através de Roy Thomas, viu potencial no personagem e o trouxe de volta em uma sequência de histórias. Uma Bruxa Nascerá, publicada na Espada Selvagem de Conan número 5 da editora Abril, e na coleção da Espada Selvagem de Conan da Panini número 3. Essa história já foi esmiuçada aqui no canal. A segunda história é O Terror Dorme Sob a Areia, que foi publicada na Espada Selvagem de Conan número 6 da editora Abril, e na Panini, a Espada Selvagem de Conan número 3. É a primeira redenção de Ogred depois de ter sido expulso do comando dos Zuadiris por Conan. Ele rasteja pelo deserto até ser encontrado por uma caravana de semitas, que cultua a criatura que hiberna sobre a areia do deserto. Os semitas o ajudam em sua recuperação, mas Vladislav só pensa em se vingar de Conan, nem que para isso tenha que matar todos à sua volta. O interessante é que, nessa trama, Conan é capturado e amarrado próximo ao templo da criatura que é objeto de culto dos semitas. Quando esta criatura aparece, eles lutam contra ela, que consegue segurar Vladislav com seus tentáculos. Neste momento, algo me chama a atenção. Conan se vê em um dilema, se salva ou não Ogred,
No caso, Conan pensa, o que o chefe Zoadir faria em seu lugar? Até parece um dilema ético. Será que Conan se viu neste mesmo dilema quando traiu Olgerd anteriormente? Ou será que ele só teve este repente justamente pelo que aconteceu antes entre os dois? Nessa história, Conan consegue se livrar do monstro graças ao sacrifício da filha do líder da caravana semita. A próxima história é O Espelho de Manticore, ou O Espelho de Mantícora, publicado na Espada Selvagem de Conan número 34 da editora Abril. Na coleção da Panini da Espada Selvagem de Conan, ela foi publicada na número 18. Originalmente, essa história foi publicada posteriormente ao arco derradeiro de Olgerd Vladislav, mas é importante que ela seja posicionada antes daquela história, pois ela explica os eventos pós O Terror Dorme Sob a Areia. Não podemos esquecer que a Marvel não adquiriu imediatamente os direitos sobre todas as histórias de Howard. Havia contos que tinham participação de Ed Sprague de Camp, que só foram adquiridos posteriormente. Por isso, Roy Thomas criou sua própria versão para a sequência de Uma Bruxa Nascerá. Logo depois, a Marvel consegue os direitos e adapta The Flaming Knife, que traz de volta Vladislav, mas sem explicar muito como se dá o seu retorno. Aí que entra de novo a criatividade de Roy Thomas, e com a colaboração do especialista em Robert E. Howard, Fred Blosser, criam uma história que vai explicar o que houve com Vladislav, ou seja, em eventos antes de The Flaming Knife. E a arte de Kerry Gammill, que já havia me impressionado quando eu era um garoto, foi um componente importante para imortalizar esta saga. Depois de rastejar pelo deserto quase destruído pela criatura, Olgerd presencia de longe um cavalo derrapar com um velho e uma moça, que fugiam de um bando turaniano. Depois de atacarem o velho, eles levam a mulher com os pertences de valor, deixando para trás um artefato singular, o Espelho de Manticore. Manticore é um ser mítico, com rosto de homem, dente de tubarão, corpo de leão e com asas. Olgerd chega a conversar com o velho moribundo, que pede para que prometa salvar sua filha em troca do que o tal espelho pode lhe proporcionar. O ex-chefe Zoadir, sem alternativas, aceita e seu reflexo no espelho de Manticore o restaura totalmente. Colocando-o no ápice de seu vigor, inclusive restabelecendo totalmente o seu braço, que havia sido quebrado por Conan. A história é só sobre Vladislav, que vai atrás do bando que levou a mulher, mas somente para se estabelecer como líder e retomar sua vida de bandoleiro, evidentemente com plano de saquear outros reinos. Ali é mencionado que Olgerd tem a intenção de seguir para o Iranistão, e é quando recebe a alcunha de Tigre. O pontapé para a conclusão de sua saga foi dada. A Lâmina de Fogo, The Flaming Knife, foi publicada na Espada Selvagem de Conan 17 e 18 da editora Abril, e na coleção da Espada Selvagem de Conan da Panini está na íntegra no número 10. Trata-se de uma história concebida pelo próprio Robert E. Howard, mas para outro personagem, Francis Xavier Gordon El Borak, e que tinha o nome original Three-Bladed Doom. Não chegou a ser publicada e Ed Sprague de Camp adaptou toda a ambientação da história para a era iboriana, bem como seus personagens, e publicou na coleção Tales of Conan em 1955. A adaptação para os quadrinhos pela Marvel foi publicada na The Savage Sword of Conan número 31 e 32. Conan lidera mercenários cosaques a serviço do rei Kobad, do Iranistão, que quer a cabeça do seu amigo Balash, líder dos Kuzafs, que são uma tribo nômade do deserto. O bárbaro se recusa e acaba indo ao encontro de Balash para o alertar. Há uma tentativa de assassinato contra o rei Kobad. Uma das mulheres do harém do rei, chamada Nanaya, procura Conan para que a leve embora daquele lugar. O bárbaro acaba se envolvendo em uma conspiração que visa matar o rei e vai desvendar tudo o que está por trás desta conspiração. Conversando com seu amigo Balash sobre o que tem acontecido,
Conan sai para investigar um assassinato estranho na longínqua e temida Garganta dos Fantasmas. O rei já acha que Kussal pertence a ele, então que ele venha tomar posse. Sua mula teimosa, cobarde vai e vir com 10.000 homens, vai queimar Kuzaf e levar sua cabeça como troféu. Se esse é nosso destino, que seja cumprido. A índole dos cimérios impede que Conan compreenda o fatalismo desse povo. A natureza aguerrida que herdou de seus ancestrais é certamente o oposto. No entanto, ele nada diz. Venha, há algo que quero lhe mostrar, meu amigo. O que é, Balaj? Naquela caverna há um cadáver que para nós é estranho. Meus guerreiros o chamam de demônio. Foi encontrado na base de um precipício, como se tivesse caído ou sido atirado. Antes de morrer, disse alguma coisa numa língua que desconhecemos. Achamos que talvez seja do Drugistão. Drugistão, terra dos demônios? Para onde fica? É um lugar selvagem, muitas léguas ao sul daqui. Parece desabitado, mas há homens ou demônios lá. Uma vez seguimos o rastro de um deles que havia assassinado um Kuzaf. Só que a trilha desapareceu de repente num penhasco que homem algum escalaria. Diz a lenda que há muito tempo naquela região o rei Gul-Ura construiu a cidade mágica de Yanaidar e que até hoje os espíritos do soberano e de seus súditos assombram as ruínas. Outra lenda diz que há 1000 anos alguns montanheses tentaram se estabelecer no local maldito e numa única noite desapareceram todos. Nunca mais voltaram a ser vistos. Veja, Conan, lá está o cadáver. O que você acha? Não parece um mau espírito? Kron. Não, esse coitado não é um demônio coisa nenhuma. É um Kitai. Veio de uma terra distante, a leste da Hircânia. Conheci esse lugar quando fui soldado do rei de Turan. É quase no fim do mundo. Mas o que tem debaixo da sua túnica? O símbolo da lâmina de fogo, bordada na cor de sangue. Quando eu fui ladrão em Zamora, ouvi falar de um culto que usava esse sinal. Eram os Yesmitas. O Atuzas, o que sabe sobre isso? Sei que muitos reis julgam haver dizimado os cultos ou os filhos de Esm, mas eles sempre retornavam à vida. Seus homens podem me mostrar onde encontraram o corpo? Sim, mas é um local maldito, a Garganta dos Fantasmas, na fronteira com o Drugistão. Vou levar só Tubal e Atuzas, além de seu guia. Codros fica no meu lugar. Enquanto isso, se alguns dos meus homens molestar as mulheres Kuzaf, corte a cabeça do infeliz. É quase noite quando o guia de Conan para. O terreno escarpado é subitamente interrompido por um desfiladeiro. Ao fundo erguem-se intermináveis penhascos negros e abismos tenebrosos. Lá começa o Drugistão, forasteiro. Depois daquela garganta, a Garganta dos Fantasmas, começa o país do terror e da morte. Eu não vou além daqui, mas existe uma trilha. Estou vendo, parece a continuação desta antiga estrada em que viemos, mas parece também que foi bastante usada nos últimos tempos. É maravilhosa a trajetória do bárbaro pelas encostas das montanhas, até descobrir o que realmente está além dali, e toda a teia que envolve a história desde o início. Nanaya foi levada pelos habitantes da Garganta dos Fantasmas, e resgatá-la vira mais um objetivo do Cimério. A fenda para a qual Conan se dirige recebe a luz da lua centenas de metros acima. Mesmo esta tênue luminosidade é suficiente para os felinos olhos do Cimério. Súbito, o bárbaro percebe o ruído de passos do outro lado da curva. Como que por instinto ele se esquiva por entre as rochas para se esconder. E vê um sentinela caminhando despreocupadamente pelo corredor. Conan percebe que ele é um Kitai, como o morto da aldeia Kuzaf. O guerreiro já quase ultrapassou o ponto onde Conan se encontra, mas por motivos que só o destino conhece, vira-se de lado e... Eric! O
tempo que o Kitai gastou para erguer sua lança foi maior do que o Conan precisou para atacar. A vida já abandonou o corpo do guerreiro no instante em que ele se acomoda no solo. Em silêncio, Conan observa a estreita passagem e não escuta mais ruídos de passos. Então assobia um código, e Tubal imediatamente dobra a curva do túnel. O que houve? Mais um filho de Erlik, o deus amarelo da morte. Este aqui até afiou as pontas dos dentes. É impossível dizer quantos outros tem por aqui. Vou esconder o cão atrás das pedras. A dupla retoma então o avanço e Conan percebe que aquela era a única sentinela por perto. A madrugada já está chegando ao fim quando os dois finalmente saem do túnel. Aqui a garganta, que era uma só, se divide em 6 distintas passagens que afloram das imensas paredes de pedra. O Cimério e seu Kozak caminham em silêncio absoluto. Até que... Muito bem, então a trilha conduz à escadaria do inferno? E agora? Acho que devemos nos posicionar. Escute. À medida em que o Cimério avança em sua investigação, que, convenhamos, tem seu interesse particular, menos pode-se imaginar onde irá levar. A escalada prossegue até que finalmente Conan chega a uma escada esculpida na rocha. Durante toda a subida, ninguém o perturbou. O bárbaro avança, atravessando uma série de fortificações ao longo do planalto escarpado. Então, finalmente, ele vê 7 homens ocupados com algum jogo de azar. São os Zuadires, guerreiros como os que ele comandava nos dias em que vagava pelo deserto. Seus ouvidos são extremamente sensíveis. Conan? Em nome de Star, o que faz aqui? Procuro o seu mestre. Isso é um mau presságio, irmãos. Estávamos jogando e não vimos o cão chegar. Sim, falhamos em nosso dever. Se alguém souber disto, vamos ser todos punidos. É melhor matar o maldito Cimério de uma vez. Tentem. E quando seu mestre perguntar onde está Conan, que me traz notícias importantes, vocês vão dizer, não sabíamos que ele era esperado, por isso matamos o maldito. Vamos acabar com ele. Não, se falharmos no primeiro golpe, ele mata todos nós um por um. Vamos cercar o cão e cortar sua garganta. Sim, cortem mesmo, e leve minha cabeça para o seu mestre. E se ele estiver dizendo a verdade? Acham que eu enlouqueci? Que viria até aqui sem motivo e morrer sem lutar? Mas e aqueles que voltaram retalhados por você? Ora, aqueles idiotas desobedeceram seu mestre ontem à noite e me atacaram na garganta dos fantasmas. Por Hanuman! Então era você que estava lá? Os sabatianos disseram haver matado um mercador vindo de Vendia e seus servos. Nenhum de vocês esteve lá com eles? Por acaso estamos feridos, sangrando ou aleijados? Entregue suas armas e levaremos você até nosso mestre. Está bem, pode pegar. Ele deve mesmo estar sendo aguardado, senão jamais entregaria suas armas. Em todo caso, é melhor não descuidar. Conan, driblando alguns conhecidos Zuadires, consegue ser levado adiante do líder daquele lugar, onde finalmente lhe é revelado todo o plano que envolve o atentado de vários reis para o fortalecimento do culto que está por trás deste plano de poder. Nesse momento, Magus faz o Cimério saber do envolvimento de outro líder em todo esse plano, alguém conhecido como o Tigre. Conan nem pode imaginar quem seja. A trama é cheia de pormenores e apuro na construção dos fatos, que ao meu ver só enriquece a experiência da leitura e não deixam o leitor nem enfadado nem sem as conexões que a trama exige. Não passa muito tempo até que o Cimério acorde com o ruído de alguém abrindo sua porta. Quem está aí? Sou eu, Casa, milord. Sua presença foi requisitada por nosso soberano. O Tigre acaba de chegar. Antes do esperado, não? Sem outra alternativa, Conan se levanta e segue o estígio. Este não é o mesmo lugar onde conversei com Magus. Apenas siga-me, sim? Haverá um momento para conversar, muito em breve.
Milord, trago-lhe Conan como havia ordenado. Eu o chamei aqui, Ciméria, para conhecer o tigre. Ótimo, quero mesmo conhecer esse homem tão venerado. Estou aqui, Conan. A voz parece extremamente familiar aos ouvidos do Cimério, e um calafrio percorre sua espinha. Vladislav? Olger de Vladislav? Eu mesmo, Cimério. Aquele que o salvou da morte na árvore em Cauran, para que depois você usurpasse sua liderança dos Zuadires. Para completar sua traição, quebrou-me o braço. Temos algumas contas a acertar, meu bom e fiel amigo. Há 3 anos espero por isso. O dia em que me vingarei de você, bárbaro maldito. Quem diria, Olger de Vladislav, tanto tempo depois nos encontramos de novo. Pensei que, deixando sua carcaça para o demônio da areia, ele tivesse levado você para o inferno, que é seu lugar. Não me esqueci disso, Cimério. É por estas e outras razões que vou ter o prazer especial em matar você agora. Esse homem deseja se juntar a nós para nos desgraçar. Conheço Conan há muito tempo. Cedo ou tarde voltaria seus homens contra você. Eu acato sua decisão nestas questões, tigre do deserto. Decida então, ele será desarmado. Você terá um fim interessante, Conan. Quero ver se continua tão impassível como quando foi crucificado em Cauran. Amarrem o cão. Mas Vladislav parece ter se esquecido de como um cimério pode ser perigoso. Sua ordem é subitamente interrompida pelo sangue que jorra de sua boca. No entanto, antes que o bárbaro alcance uma espada, os guardas do tigre investem contra ele. Eu sabia que Oged devia ter estripado você logo que chegou, maldito. Não por isso, Cotiano. Se é tripa que você quer ver, pode ir olhando as suas. À medida em que os outros adversários avançam, são vencidos pela sangrenta espada do maior lutador de toda a violenta era iboriana. E com um único golpe, a lâmina realiza um curso preciso, derrubando um Zuadir que tem a jugular rompida e cortando ao meio o Hircaniano ao seu lado. Embrenhando-se entre os inimigos, Conan maneja sua arma com precisão, aumentando a pilha de corpos aos seus pés. Um estígio o ataca então com sua cimitarra, para segundos depois cambalear, apertando contra o peito o punho decepado. O cimério é o centro de um turbilhão de lâminas que brilham, unem e cortam, de modo que na confusão vários de seus inimigos são abatidos pelos próprios companheiros. Então, por um momento, os sobreviventes recuam, aturdidos e horrorizados pela devastação causada por um só homem, o que permite ao cimério localizar magos encostados em uma parede entre seus apáticos cuxitas. E no exato instante em que Conan firma as pernas para um salto, arqueiros, preparem suas flechas! Um destacamento de guardas hircanianos surge no aposento, estendendo com todo vigor a corda de seus arcos. O simples impacto das setas perfuraria o traje de malha do selvagem, antes que ele pudesse matar o soberano. E assim, quando o comando é dado, atirem! Ele se atira como um raio de encontro ao solo, desviando-se por milímetros do assobio da morte. Idiotas! Preparar para o novo tiro! E não parem até o cão não aguentar mais se esquivar das flechas. Eles esperam que Conan fuja e caia morto, alvejado pelas costas. Mas surpreendentemente ele se põe de pé e, com a agilidade de uma pantera encurralada, ataca seus adversários. A investida violenta e a lâmina sanguinária deixam um rastro de mutilação e morte ao longo de todo o corredor que tira Conan da confusão. Correndo sem direção, ele sequer imagina por quantos aposentos passou, deixando para trás o eco de portas que batem em suas costas, e levando o palácio de Yanaidar à comoção. Então sua fuga parece chegar ao final, quando do fundo de um beco sem saída reluz o brilho de uma lâmina himeliana. Com um grito estridente, o soldado ergue a terrível arma para um golpe fatal. Contudo, a visão do estranho coberto de sangue seco o faz hesitar por um instante, o que é suficiente para que Conan, enfurecido pelo calor do combate, ataque com ira animal.
O selvagem já ouve passos apressados quando nota a imensa janela. Então, segurando as barras com suas mãos de ferro e empregando toda a sua força descomunal, o invencível Cimério, após violentos trancos, vê o metal começar a ceder lentamente, até se desmanchar com um ruído seco em incontáveis pedaços. Um instante de hesitação agora é fatal. Lá está ele! O jardim abaixo é protegido do forte sol da região por um ornamento de treliças, que não resiste aos impactos de mais de 100 quilos do gigantesco Cimério. Ao atingir o solo, ele percebe que o jardim dos prazeres não se encontra vazio. Apesar das lindas mulheres que vê, o selvagem sabe que a hora é de sobreviver. A ideia de Ed Sprague de Camp em calçar este conto em Conan foi perfeita. Trazer Olga de Vladislav no ápice da história dá a este personagem a importância que o próprio Howard deu. Alguém tão igual a Conan em capacidade de liderança. E é isso que fascina no personagem, sua condição de anti-herói, de querer e buscar o seu lugar diante de uma oportunidade remota. O enredo é bem armado e, embora o autor se valha de muitos personagens, todos acabam se encontrando no desenrolar da narrativa. A adaptação feita para Conan deste conto é primorosa. A arte de Buscema e de Zúñiga está em seu nível máximo e está perfeitamente adequada à temática do conto. The Flaming Knife, ou A Lâmina de Fogo, está entre as melhores histórias já feitas para Conan em todos os tempos. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até agora. Se você realmente gostou, deixe aí o seu like. Se não, pode deixar dislike e comente se você curtiu o final dessa história. Acompanhe nossas lives toda semana, na qual falamos de coleções, histórias, entrevistas. Pessoal, aguarde a retomada das resenhas da coleção da Panini. A gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo. Falou, tchau!